Nós estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan Kleber, do jeito que a coisa vai indo, daqui a pouco o nosso chanceler vai ter que negociar com o Pete Hegseth, o secretário de guerra, porque a coisa vai escalar e vai ficar feia. Relação dos Estados Unidos com relação à guerra ao narco-negócio no Brasil. Esse é um ponto que daqui a pouco vai ter que entrar também nessas negociações, porque até agora o Trump ainda não definiu qual vai ser a sua política concreta de atuação de guerra ao narcoterror na América Latina e nem qual vai ser a atuação dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Mas esse é um ponto que certamente vai acabar entrando também nessas negociações, né? Olá, Serrão, sempre uma alegria. Olha só, eu concordo plenamente com você, eu não me surpreenderia, obviamente que isso dificilmente a gente vai ter uma informação direta, né, de fonte primária, mas eu não me surpreenderia se nesse encontro aí o secretário de Estado Marco Rubio voltasse a exigir uma posição do Brasil, ou pelo menos pressionar o Brasil para que se classifique o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A diferença do último encontro do Mauro Vieira com o secretário Rubio para agora, né, para esse encontro de hoje, perdão, é justamente a operação no Rio de Janeiro, que tem o apoio da população. E sim, aí o governo do estado do Rio conseguiu, né, uma comunicação com autoridades do governo americano, da DEA, que é o Departamento de Combate a Narcóticos, né? Ali nós tivemos, inclusive, uma carta enviada do lado americano para o governo do Rio de Janeiro. Isso sim é a construção do diálogo. Não aperto de mão, não tomar cafezinho ali na hora do lanche, isso não é diplomacia. Agora, aquela carta que foi publicada, essa sim, nós temos aí o início de um diálogo. Então, Serrão, eu concordo com você, eu acredito que essa pressão nos bastidores irá acontecer e fica o questionamento aqui para a sociedade. O que o governo brasileiro está esperando para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? Já está ficando uma situação até embaraçante, não dá mais para segurar. Agora há pouco, os Estados Unidos classificaram 4 organizações europeias antifas como organizações terroristas. Isso significa que não necessariamente os Estados Unidos não precisam que o Brasil classifique o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas antes que ele mesmo, o governo americano, faça. O que o governo brasileiro tem aqui é uma oportunidade de fazer isso antes que o governo americano faça. Então, esse questionamento muito provavelmente será levado à mesa e também questões, detalhes importantes, como, por exemplo, se o Brasil colabora para eliminar, não é, as rotas usadas pelo narcotráfico. Serrão, sem querer me estender muito aqui, mas você falava da estratégia do presidente Trump para combater o narcotráfico. Domingo agora nós temos um referendo no Equador importantíssimo, porque aos equatorianos será questionado se eles aceitam ou não que os Estados Unidos coloquem 2 bases militares no país. E por que essa notícia é tão relevante, Serrão? Porque toda essa operação militar que nós estamos vendo no Caribe não é algo de momento, não é algo providencial. Acostumem-se com essa presença militar que nós estamos vendo aí nas imagens, porque é algo que veio para ficar. Enquanto o narcotráfico, enquanto os narcoterroristas operarem, essas embarcações irão continuar no Caribe. Essa é uma nova política do governo americano e as populações em geral da América do Sul precisam concordar com elas, se acostumar com elas. A grande pergunta é de que lado que os governos ficarão. Aparentemente, o governo brasileiro pretende ficar do lado errado da história. Geisiane, eu devolvo para você. Fabi Barroso, estamos com o Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, boa tarde, seja bem-vindo aqui conosco no Jornal do Oeste. Ivan, eu vou aproveitar o assunto Trump, etc., mas para uma outra vertente. Como sempre, eu adoro fazer isso com você. Pegar as notícias que a mídia mainstream está fazendo como se fosse a verdade e o caminho e a gente tentar trazer a realidade em cima do que sabemos, né? Estão dizendo que, por exemplo, o Trump está muito preocupado com a parte econômica em relação ao Brasil, por exemplo, a questão da carne, a questão do café, a questão, né, desses insumos que o Brasil, então, envia para lá. A gente sabe que tem a JBS, né, que é uma siglinha aí que significa muito que tem investigação aberta em relação à JBS. Mas o que se diz aí é que existe um receio, que quando o Marco Rubio se sentar à mesa aí com o Mauro Vieira, eles conversem e que o Brasil leve, né, de como contraproposta justamente isso. Olha, nós vamos oferecer carne mais barato, café mais barato, e, portanto, voltamos a nos relacionar. Para mim, eu acho exatamente o oposto, porque senão, né, a JBS não teria entrado com uma investigação formal aí em relação à JBS. Então, o que você também pensa, né, diante da análise, diante de já conhecer esses atores desse cenário atual que está envolvendo o Brasil e Estados Unidos? Olá, doutora Fabi, sempre uma alegria também. E pode puxar assunto internacional aqui, que a gente sempre está atualizado, não tem problema não. O importante é levar a melhor análise e a informação para a nossa audiência. Tá em casa. Olha só, doutora Fabi, eu parto do princípio seguinte, que se realmente existisse uma emergência
econômica nos Estados Unidos relacionada a essas questões, eles já teriam retirado as tarifas. Não é que o governo americano acordou numa bela manhã de verão e falou, bom, vou sair colocando tarifas, vou colocar tarifa no Brasil, o presidente Trump não tinha o que fazer, vou enviar uma carta pedindo a libertação do presidente Bolsonaro do Brasil. Óbvio que existe uma estratégia, né? Que os Estados Unidos, que a administração Trump pretenda melhorar a economia do país, do próprio país, acho que isso até é meio óbvio. Me surpreende que setores da mídia digam isso. Todo presidente, em teoria, quer melhorar a economia do próprio país. Eu acredito que sim, doutora Fabi, existe ali até uma margem, existe essa margem para a retirada de algumas tarifas, de alguns produtos, a redução em geral. Neste campo, nós até temos ali um espaço. Embora o primeiro telefonema do Lula ao Trump tenha ocorrido na primeira semana de outubro, nós já estamos na metade de novembro e até agora nada mudou. O status quo das coisas é o início de julho, quando o Trump enviou a carta, como a Geisiane bem trouxe aqui na intervenção dela. Então, existe esse espaço. Agora, um dos pontos principais, que ninguém está falando, obviamente da velha mídia, mas nós aqui estamos falando, é justamente a questão da Lei Magnitsky, aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Uma das principais missões do Mauro Vieira, nessas viagens, nessa correria que ele faz atrás do Marco Rubio, é tentar retirar essas sanções a autoridades. A gente fala do ministro Alexandre de Moraes, porque é o mais, né? Assim, a Lei Magnitsky foi a mais forte de todas. Várias autoridades, inclusive o Messias, que está cogitado aí para ser ministro da Suprema Corte, teve o visto retirado. Quer dizer, só o fato de cogitar o Messias para o cargo de ministro da Suprema Corte é uma afronta ao governo americano nesse momento em que existem essas negociações. Como bem colocou ali o congressista Scott Fitzgerald, ele está chocado, pode ter certeza que muita gente vai ficar chocado com isso. Então, doutora Fabi, a gente vê muita torcida, muita oba-oba, mas ação que é bom até o momento, muito pouco. E, como eu disse, para concluir, eu acredito que sim, existe essa margem para as tarifas, mas o restante dificilmente, até porque foi o Marco Rubio que colocou a Lei Magnitsky, então o argumento para retirar a Lei Magnitsky teria que ser muito forte, porque senão o próprio Marco Rubio ficaria desmoralizado.